Pegue, por favor, a palavra de Deus e abra comigo no Evangelho relatado por João, capítulo 16 e versículo 7. Deus tem uma palavra poderosa para mim e para você aqui hoje. Abra o teu coração, porque Deus vai falar contigo. Evangelho relatado por João, capítulo 16 e versículo 7. Assim que você encontrar, diga glória a Deus. Já achou? Que bênção. Dá uma olhadinha à sua direita, à sua esquerda, veja se tem alguém sem o Evangelho perto de você, e se tiver, divida a leitura da palavra com esta pessoa. Está escrito assim: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. Jesus está dizendo isso aqui para os discípulos e tentando explicar para os discípulos por que ele precisa ir embora. Porque os discípulos não queriam que Jesus fosse embora. Pela vontade dos discípulos, Jesus teria vivido 100 anos e nunca teria se apartado deles. Jesus teria ficado na terra. Mas Jesus está explicando: olha, vos convém que eu vá. Eu sei que vocês não querem que eu vá. Eu entendo, vocês querem que eu fique aqui com vocês, mas vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Paráclitos, aqui na nossa Bíblia, que está em português, está escrito Consolador. Mas o original grego diz Paráclitos, que é o nome grego do Espírito Santo. E que é muito mais do que apenas Consolador. O ideal é que toda vez que você ler escrito esse nome Consolador, você diga Paráclitos. Porque Paráclitos é muito mais do que apenas alguém que vem para nos consolar quando estamos tristes. O Paráclitos é aquele que está conosco todo dia, o dia inteiro, o tempo todo. Se você está triste, se você está feliz, se você está bem, se você está mal, ele está contigo o tempo todo. Então ele é muito mais do que só um consolador. E Jesus está dizendo: se eu não for, o Paráclitos não virá. Então é bom que eu vá. Vos convém que eu vá. Eu vou ler mais uma vez, versículo 7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Paráclitos, o Consolador, não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. Agora eu vou ler pela terceira vez, e quero ouvir cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida em São Luís do Maranhão, repetindo em seguida, bem alto e bem forte. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, o Paráclitos, não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. Você acredita que Jesus disse essas palavras? Você acredita que Jesus vai falar conosco através dessa palavra? Então deixa a Bíblia aí no teu assento, desocupe as mãos e vamos dar para a palavra do Deus vivo a melhor, a mais linda, a mais sincera, a mais verdadeira salva de palmas. Vamos aplaudir mais, igreja, aplauda. E enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória ao teu nome, Senhor. Aplauda e diga glória, glória, glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, recebe os aplausos, o louvor, a adoração, não só do povo da Paz e Vida aqui de São Luís do Maranhão, mas onde estiver alguém agora te aplaudindo e te glorificando, recebe este louvor, recebe esta adoração. Pai querido, ninguém quer ouvir o homem, todos querem ouvir o Senhor, todos querem ouvir a Tua palavra. Então que eu diminua, que o Senhor cresça e que a Tua palavra vá e produza resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Agora sente, por favor.
O que o Senhor Jesus está explicando para os discípulos é que ele precisa voltar para o Pai. Ele precisa subir ao céu novamente. E se ele voltar para o Pai, se ele subir ao céu novamente, ele vai enviar o Paráclitos, ele vai enviar o Consolador. A questão é que para que o Espírito Santo, o Paráclitos, o Consolador, ele venha na terra, Jesus precisa cumprir primeiro 7 missões, que eu chamo de missões impossíveis. Missões que nenhum ser humano comum seria capaz de cumprir. Estas 7 missões impossíveis que Jesus tem pela frente, são a condição estabelecida por Deus, para que então Jesus possa nos mandar o Paráclitos, nos mandar o Consolador. E eu vou te mostrar quais eram as 7 missões impossíveis. E quando eu digo impossíveis, eu digo que é impossível para uma pessoa como eu e você. Qualquer um de nós teria imensa dificuldade de cumprir qualquer uma destas 7 missões. E aí você, à medida que for conhecendo que missões são essas, você vai avaliar se Jesus conseguiu ou não cumprir a missão. E não só uma, mas as 7. Seria bom você até anotar, viu? Se tiver papel e caneta aí com você, anote as 7 missões impossíveis de Jesus. Um dia uma mulher disse assim: mas isso é possível, isso não pode, isso não dá. Aí o anjo disse para aquela mulher: ô mulher, eu sei que é difícil de acreditar no que eu estou falando. Eu sei que a notícia que eu estou lhe dando é extraordinária demais. Mas aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Você acredita que há coisas que são impossíveis para nós, mas que para Deus é possível? Muito bem. Qual foi a primeira missão impossível que Jesus teve que realizar? A primeira missão impossível que Jesus teve que realizar aqui na terra foi viver uma vida inteira sem pecar. Anota isso aí. Viver uma vida inteira aqui na terra sem pecar. Quanto tempo você consegue ficar sem pecar? Pensa um pouco. Tem dia que você acorda de manhã a fim de se santificar, né? Que você fala assim: hoje nada vai me tirar do sério. Hoje eu estou na paz. Hoje eu não quero briga com ninguém. Hoje eu vou só passar o dia louvando e glorificando. Não é? Aí você passa distraído num cantinho lá da tua sala e dá uma tropeçada daquela que falta deslocar o teu dedinho do pé. Arranca a tampa do dedão em alguma ponta lá cortante, pisa num brinco que a tua mulher deixou com a tarraxa para cima, escorrega num brinquedo, o cachorro fez uma sujeira lá e você não viu e pisou, aí você já abre a tua boca e já era. O teu plano de passar o dia em santidade foi por água abaixo, né? Ou então você diz assim: hoje nada me tira do sério. Aí você está lá dirigindo, né? Ouvindo louvor e glorificando. Aí de repente aparece aquele motociclista que você não sabe de onde que ele surgiu. E ele atravessa na tua frente do nada e você dá aquela freada, abre o vidro e diz: vai com Deus. Que você é crente, né? Não é assim que você fala? Aham. Já pecou. E por aí vai, né? Você está vendo como é difícil para a gente? É difícil não, é impossível. É uma missão impossível. A gente não consegue ficar um dia sem pecar.
O dia que você fala, hoje eu vou ficar na presença de Deus e nada me tira. Às vezes você está quieto, você não saiu de casa, você não se estressou com ninguém, mas volta e meia passa na tua mente um pensamento que você diz, por que eu estou pensando isso, meu Deus? Está vendo como é difícil? Jesus estava nessa terra habitando num corpo humano. Quando Jesus estava aqui na terra, queridos, ele não estava num corpo de anjo. Ele não estava numa estrutura espiritual. Ele estava num corpo humano igual ao meu, igual ao seu. Isso torna uma vida sem pecar uma missão impossível aos olhos humanos. Eu quero que você analise o seguinte: Jesus não podia fracassar na missão. Então Jesus, como um ser humano, homem, sexo masculino, ele não podia, por exemplo, ver uma mulher passando, olhar para aquela mulher e dizer, uau, que linda. Ou ainda que em pensamento, ele não podia olhar para aquela mulher e desejá-la. Ainda que isso seja considerado natural para qualquer homem, Jesus não podia pecar. E um dia ele mesmo pregou dizendo que se um homem olha para uma mulher e no seu coração ele a deseja, ainda que ele não tenha estado com ela na cama, é como se ele já tivesse adulterado. Então, Jesus não pode, por exemplo, olhar para uma mulher e cobiçar. Não pode. Porque se ele pecar, ele fracassa na missão. Jesus foi provocado infinitas vezes. Tinha gente que parece que tirava o dia para provocar Jesus. Eram os fariseus, os saduceus. Esse povo foi uma pedra no sapato de Jesus. O tempo todo eles estavam lá. Às vezes faziam perguntas só para ver qual era a resposta que Jesus iria dar. Às vezes buscavam na lei coisas antigas para questionar Jesus. Eles estavam o tempo todo perseguindo Jesus, provocando Jesus. Jesus não podia sequer se estressar com aqueles fariseus e ceder para as provocações deles. Porque se Jesus pecasse, ele falharia na missão. E o diabo esteve o tempo todo rodeando Jesus. Tem gente que acha que o diabo só provocou Jesus, só tentou Jesus naqueles primeiros 40 dias e depois foi embora e nunca mais voltou. Quem dera se fosse só 40 dias. Tem até uns cristãos aí que pregam isso, né? Não entendem a palavra e dizem, você vai batizar, depois de batizar você vai passar por 40 dias de provação, e aí depois desses 40 dias você vai ser aprovado por Deus. Quem dera se fosse só 40 dias. Eu estou há mais de 20 anos caminhando com Jesus e a aprovação não acaba. Você também já está caminhando com Jesus há um tempo aí, a aprovação não acaba? Você acha mesmo que o diabo tentou Jesus 40 dias e depois nunca mais voltou? A palavra diz que o diabo deixou Jesus, vieram os anjos e o serviram, mas é lógico que depois o diabo volta e vai tentar Jesus diversas outras vezes, mas a boa notícia é que Jesus cumpriu a sua primeira missão e não cometeu nenhum pecado. Quantos aqui acreditam que Jesus nunca pecou? Levante a mão. Você acredita de verdade que ele nunca pecou? Mas leia comigo na palavra, eu sei que você acredita, mas leia comigo na palavra o que escreveu o escritor da carta aos Hebreus, capítulo 4. Escritor da carta aos Hebreus, a gente não sabe quem foi. Há estudiosos que acreditam que foi Paulo, mas não há certeza sobre isso. Então, é um autor que a gente não sabe quem foi. Mas o que sabemos é que quem escreveu essa carta foi profundamente inspirado pelo Espírito Santo. E na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 15, está escrito o seguinte: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Glória. Ele foi tentado em tudo.
Ele foi tentado com pensamentos, ele foi tentado com atitudes, com comportamentos, com mulheres, com dinheiro, com coisas desse mundo, com orgulho. Qualquer tipo de tentação que eu passe ou que você passe, Jesus passou. Mas a boa notícia que eu tenho para te dar é que mesmo sendo tentado em tudo, ele não pecou em nada. A sua primeira missão impossível para qualquer pessoa, que era viver sem pecar, ele cumpriu. E eu quero ler um outro texto para você, um pouco adiante aí da carta aos Hebreus, passa a carta do Tiago, aí você vem para a carta do Pedro. E você sabe que o Pedro foi uma das pessoas que poderia ter feito Jesus pecar, porque o Pedro tinha hora que ele aprontava cada uma. Tinha hora que o Pedro falava cada coisa, que se Jesus tivesse pecado por causa do Pedro, motivo não faltaria, porque ele realmente tinha muito para melhorar. Mas depois o Pedro se tornou um grande apóstolo, um grande líder da igreja. E pelo fato do Pedro ter andado com Jesus durante todo o seu ministério de uma forma muito próxima, o Pedro deu testemunho de Jesus. O Pedro falou, ele realmente não pecou. Eu estava com ele, eu viajava com ele, eu comia com ele, eu morava na mesma casa com ele, eu via ele pregando para as multidões e convivia com ele nos bastidores. Eu posso dizer, esse homem não pecou em nada. Olha o testemunho do Pedro aqui. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21 em diante. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, e levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. O Pedro está dizendo com todas as letras, eu convivi com esse homem, eu andei com ele, e eu posso dizer, esse homem não tinha pecado. Amém? A primeira missão então foi cumprida, viver aqui na terra sem nunca pecar. A segunda missão impossível que Jesus tinha que cumprir, porque se ele falhasse, ele não poderia completar o plano de salvação e não poderia nos enviar o Espírito Santo. A segunda missão impossível de Jesus, amados, era ter coragem de morrer por pecadores. Coragem de morrer por pecadores era a segunda missão impossível para Jesus. Você sabe que morrer é uma coisa que todo mundo sabe que vai ter que passar um dia, mas ninguém quer tocar no assunto. Todo mundo sabe que vai ter que enfrentar a morte, mas ninguém quer detalhes. Ninguém quer saber quando vai morrer, nem como, nem de que maneira, nem por qual motivo. A gente vive como se não tivesse que um dia enfrentar a morte. Agora imagina Jesus. Jesus sabia que ia morrer com 33 anos e meio, sabia. Sabia que ia morrer numa semana santa de Páscoa. Sabia que seria morto na cruz, sabia que ia ficar pregado na cruz de 9 da manhã até as 3 da tarde, e sabia que na madrugada anterior seria julgado injustamente, iria apanhar feito um condenado e por fim morrer. Ele sabia de tudo isso. Tanto é que ele sabia que a palavra de Deus diz que na noite anterior ele foi orar no Getsêmani e ele disse, a minha alma está profundamente triste, muito angustiado. Ele orou por quê? Porque ele sabia. Agora não me chama atenção e não te chama atenção o fato de que mesmo sabendo de tudo que ele estava por passar, ele teve coragem de ir para a cruz. Isso não te deixa impressionado? Isso não te deixa encantado com esse Senhor que nós temos?
ele podendo fugir, ele podendo correr, porque ninguém quer morrer. Ninguém quer ser preso, ninguém quer ser morto, ninguém quer ser assassinado. Se você sabe que tem alguém querendo a tua cabeça, você foge daquela pessoa, você foge daquele lugar, você foge daquela cidade, você foge até do país, se for possível, porque ninguém quer a morte. Mas Jesus sabia que ele tinha que cumprir uma missão, e a missão só seria completa se ele morresse. Um dia ele falou para os discípulos, e os discípulos não entenderam muito não. Ele disse uma coisa assim: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, dá muito fruto. Os discípulos ouviram aquilo e ficaram pensando assim: o que esse homem está falando? História é essa de grão de trigo que morre? Ele está falando de semente, né? Quando a gente semeia, a semente morre, né, na terra. Depois da semente morrer na terra, ela vive de novo. Mas por que ele está falando isso? Os discípulos não entenderam que Jesus estava falando dele mesmo. Se ele não morresse na cruz, ele não teria como dar o fruto para Deus, ele não teria como salvar toda a humanidade. Ele tinha que ter coragem para morrer e morrer na cruz. E eu te pergunto, ele teve essa coragem, sim ou não, gente? Ele foi para a cruz, sim ou não? Eu quero que você abra comigo aqui na carta de Paulo aos Romanos, porque o Paulo ele fala aqui aos Romanos no capítulo 5, versículo 8, acerca da morte de Jesus, da coragem de Jesus em morrer por nós. Vamos ler o 7 e o 8, Romanos 5, versículo 7 e 8. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Pode ser. A pessoa é muito gente boa, a pessoa é muito legal, a pessoa é muito justa. Eu vou entregar minha vida por ela. Paulo está dizendo, pode ser que pelo bom, pode ser que pelo justo, alguém ouse morrer. Versículo 8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Meu querido e minha querida, entenda uma coisa, Jesus morreu por você, quando você não merecia nem uma única gota do sangue de Jesus. Você era só um pecador perdido. Eu era só um pecador perdido. Nós éramos pessoas que vivíamos longe de Deus, atolados no lamaçal do pecado até o pescoço, mas Deus nos amou de tal maneira, que deu o seu único Filho para morrer na cruz por nós, para que todo aquele que crer que Jesus é o Senhor, e o receber como Salvador, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele teve a coragem de morrer por você, e agora eu pergunto, você tem a coragem de viver para Ele? Ele teve coragem de morrer por você. Agora você precisa ter a coragem de levantar a tua mão e dizer, eu agora quero viver para Ele e quero viver com Ele. Jesus cumpriu a segunda missão impossível, que era ter a coragem de morrer por pecadores. Mas eu disse que eram 7, tem muita coisa que Ele tem que fazer ainda. A terceira missão que Jesus tem agora, que é uma missão impossível para qualquer humano, é entrar na fortaleza do diabo e destronar Satanás. O diabo ostenta, na época de Jesus, né? Ele ostentava há muitos séculos autoridade sobre a morte e sobre o inferno. É como se o diabo dissesse assim, o inferno é meu e eu levo para o inferno quem eu quiser. Eu posso tragar com a morte quem eu quiser. A chave da morte, a chave do inferno está na minha mão. A humanidade está na minha mão. Eu faço o que eu quiser, ninguém pode escapar de mim. O diabo se sentia poderoso. E Jesus chegou a reconhecer isso uma vez. Jesus uma vez disse assim, o mundo jaz no maligno. É como se ele estivesse dizendo, esse mundo está perdido nas mãos do diabo. Só que uma das missões impossíveis que Jesus tinha que cumprir, para que então
eu e você pudéssemos receber o Espírito Santo, era Jesus destronar Satanás e tirar esta autoridade, este poder que ele tinha. E a palavra de Deus me conta como foi que isso aconteceu. Vá comigo lá no livro do Apocalipse. Enquanto o corpo de Jesus descansa na sepultura, Jesus, e quando eu digo Jesus, eu digo a alma dele, porque o seu corpo está na sepultura, mas a alma não. E é bom que se diga que o corpo de qualquer pessoa se separa da alma e do espírito no momento da morte. Tanto faz se a pessoa morreu em alto mar, ou se ela morreu carbonizada, ou se ela morreu e foi sepultada, o corpo sempre se separa da alma. Quando morre, cada uma coisa vai para um lado. O corpo vai para um lugar, a alma vai para o outro, o espírito vai para o outro. O corpo de Jesus está onde? Onde que está o corpo de Jesus quando ele morre? Você conhece a história. Jesus morreu na sexta-feira, 3 da tarde. Como no dia seguinte era sábado, e o sábado para o judeu começa ao pôr do sol da sexta, ele só tem 3 horas para fazer o sepultamento de Jesus. Então fazem tudo na correria, rapidamente tiram o corpo de Jesus da cruz e levam para a sepultura. Jesus não tinha sepultura, um homem chamado José de Arimateia ofertou a sepultura dele para colocar o corpo de Jesus. Então, onde o corpo de Jesus é colocado naquela sexta-feira? Na sepultura de José de Arimateia. O corpo dele, portanto, estava na sepultura. Mas e a alma? Para onde vai a alma do ser humano? Para onde vai? Essa é uma pergunta importante para eu te responder. Só existem 2 lugares onde a sua alma pode ir. 2 lugares, diga comigo, 2 lugares. Ah, pastor, mas eu já ouvi falar em outros. Eu já ouvi falar em purgatório, já ouvi falar em limbo para crianças, já ouvi falar que a alma fica vagando, eu já ouvi falar um bocado de coisas sobre alma. Esquece isso tudo que te contaram, que é tudo mentira. Só existem 2 possíveis destinos para a alma humana. A pessoa morre salva, morre com Jesus, morre andando na presença de Deus. O seu corpo pode ser metralhado, fuzilado, queimado, afogado, enterrado. Não interessa o que fizeram com o corpo. A alma sobe para o seio de Abraão, é levada pelos anjos de Deus para esse lugar de delícias. E fica lá, no seio de Abraão, feliz, no estado de felicidade eterna, porque é dali para o céu. Agora, se a pessoa morreu sem crer no Evangelho, ela pode ter morrido feito um passarinho, morreu tranquila, dormindo, morreu de velhice, ou morreu uma morte natural. Esta alma vai ser lançada no fogo. Ainda não é um inferno não, ela vai para um lugar chamado Hades, mas no Hades já tem fogo, e já tem um bicho que não morre, que fica lá atormentando as pessoas. As almas ficam ali. Agora, o caso de Jesus é um caso atípico, porque Jesus é uma pessoa santa. Qual foi a primeira missão de Jesus? A primeira, viver na terra sem nunca pecar. Então, ele é uma pessoa santa, ele viveu na terra sem nunca pecar. Mas quando ele morreu, o que é que ele estava levando sobre si, igreja? Todos os pecados de toda a humanidade. Então, ao mesmo tempo que ele é o mais santo que existe, ele é o maior pecador de todos, porque ele está levando o pecado de toda a humanidade. Quem está me compreendendo aqui? E foi usando os pecados de toda a humanidade que Jesus pôde descer até as profundezas do inferno, na fortaleza de Satanás, lá onde o diabo estava lá fazendo a sua rave, o seu baile funk, fazendo o seu pagode, fazendo a sua festa, sei lá que ritmo que o diabo gosta de ouvir. Eu sei que ele estava dando uma festança lá no inferno, comemorando, dizendo: matamos o Filho de Deus, acabamos com ele, olha lá, coitadinho, está lá sepultado, agora ele já era, agora nós vamos acabar com os cristãos, mas o Cristo já acabamos com ele, ele já está vencido. Quando de repente o diabo começa a ouvir passos,
E os passos que ele ouve estremecem as estruturas do inferno. E quando ele olha, ele não acredita no que está vendo. É o próprio Senhor Jesus Cristo que desceu nas profundezas do inferno e disse para Satanás: diabo, pode entregar na minha mão a chave da morte, a chave do inferno, porque a partir de agora você não tem mais esta autoridade, você não tem mais este poder. Você quer ver isso na Bíblia? Abra comigo aí Apocalipse, capítulo 1. João está tendo uma visão espiritual do Cristo glorificado, e ele diz assim, Apocalipse 1,17: e eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Vamos aplaudir a ele. Ele entrou na fortaleza de Satanás e derrotou Satanás. É por isso que, se você andar com Jesus, você não precisa ter medo do diabo. Quem está andando com Jesus aqui? Então você não precisa ter medo do diabo, porque o diabo já foi derrotado. Ele não tem mais o poder que um dia teve. Ele não tem mais a autoridade que um dia teve. O diabo é um miserável, ele entra na casa dele pela janela, porque a chave da casa dele não tem mais. A chave do inferno ele não tem mais. A autoridade de levar qualquer alma para o inferno, o diabo não tem mais. Só quem pode mandar a alma de alguém para o inferno é Jesus. O diabo não pode mais. Agora, francamente, você acha mesmo que Jesus quer mandar alguém para o inferno? Você acha que Jesus teve aquele trabalho todo, aquela dor toda, aquele sofrimento todo na cruz, levando os nossos pecados, para depois te mandar para o inferno? É claro que ele não quer te mandar para o inferno. O único que ele quer mandar para o inferno é Satanás e seus demônios. Só que a palavra de Deus deixa bem claro que os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Salmo 9,17. Você tem que acreditar nisso. Se esqueceu de Deus durante a vida toda, não fique achando que você vai para o céu. Ah, porque eu sou um bom marido, porque eu sou um bom pai, porque eu sou um bom filho, porque eu sou um bom cidadão. O que está em questão é se você recebeu ou não a Jesus como teu Senhor e como teu Salvador. O diabo não tem poder de te mandar para o inferno, mas Jesus tem. É bom que você creia no Evangelho e se arrependa enquanto há tempo. Mas a quarta missão impossível que Jesus tinha que cumprir é a seguinte: ele tem que ressuscitar com o mesmo corpo e nunca mais morrer. Repita comigo: ressuscitar. Mais alto: ressuscitar com o mesmo corpo e nunca mais morrer. É impossível ou não é? É impossível. Para qualquer ser humano é impossível. A gente sabe que quando esse corpo humano morre, acabou, já era. A doutrina da reencarnação já era difundida na época de Jesus, acredite em mim. Essa doutrina começou a ser espalhada no mundo 6 séculos antes de Cristo. Então, quando Jesus estava na terra, já tinha gente que acreditava na reencarnação. Então alguém podia pensar: tudo bem, eu vou morrer, aí depois eu vou reencarnar. Mas a doutrina da reencarnação prega uma segunda vida num outro corpo. Era homem, aí numa outra vida volta mulher. Era mulher, numa outra vida volta homem. Era gente, numa outra vida volta cachorro, volta rato, barata. Os hindus acreditam na reencarnação de pessoas em animais. Parece que é piada isso que eu estou contando, não é não. Você vai em países como a Índia, por exemplo, eles olham um rato passando, um cachorro, um gato, e eles podem acreditar que aquilo ali é um parente dele, que reencarnou, que está lá. Esse cachorrinho aqui, ele me olha assim com o olhar
do cachorro do meu marido, eu acho que é ele. A pessoa está em casa, passa barato. Não, mata não, minha tia Gertrudes. Já pensou? Parece piada, né? Mas o que Jesus está diante dele? A missão impossível, não de reencarnar, mas de ressuscitar. E a ressurreição, que é o fundamento bíblico, a Bíblia não dá margem para você acreditar em reencarnação. Eu sei que ele já sabe, mas avisa o irmão do lado. Fala para ele assim, reencarnação não existe, viu? Avisa ele aí, fala, reencarnação não existe, viu? Ô pastor, então quer dizer que o meu cachorro, não é teu parente, não. Teu cachorro mesmo. Ah pastor, então quer dizer que aquela criança que nasceu agora não é. Cada pessoa é uma pessoa. Ah pastor, é que eu tive uma perda muito profunda, e logo depois da perda nasceu alguém, ou apareceu alguém, aí eu acho, desculpa, mas você está achando algo que não tem fundamento na Bíblia, desculpa, mas isso não existe. O que existe? Existe a ressurreição. Jesus ressuscitou pessoas, a palavra de Deus diz isso. A palavra de Deus diz que Jesus foi na casa de um homem, e a filha desse homem tinha cerca de 12 anos, e tinha acabado de morrer. Quando o pai foi buscar Jesus, a menina ainda estava viva. Mas quando Jesus chega, a menina já estava morta, as carpideiras já estavam até chorando pela morte dela. Mas Jesus, mesmo sabendo que a menina já estava morta, ele disse, Talitá cumi, menina, levanta. E na mesma hora, a menina que já estava morta, o coração já tinha parado, ela voltou à vida na mesma hora. Jesus fez outros milagres. A palavra fala que uma mãe estava levando o seu único filho para sepultar, já estava no cortejo, ele já tinha morrido, o corpo já tinha sido preparado, já tinha sido perfumado, ele já estava sendo levado para a sepultura. E Jesus parou o cortejo e disse, jovem, eu te digo, levanta. E aquele jovem levantou na mesma hora. Um outro caso mais sério foi o caso do Lázaro. O Lázaro já tinha morrido, o seu cadáver já tinha sido perfumado, ele já tinha sido sepultado, e ele já estava há 4 dias na sepultura, e já cheirava mal. Mesmo sabendo que ele já estava lá há 4 dias, mesmo sentindo aquele odor forte de cadáver, Jesus para diante da tumba e diz, Lázaro, vem para fora. E o Lázaro saiu vivo, dando glória ao Deus Todo-Poderoso. Só que esses milagres de ressurreição, eles têm uma coisa em comum, sabe qual? Todas as pessoas que ressuscitaram, morreram de novo depois. Você já tinha parado para pensar nisso? A filha do Jairo, será que ela está viva até hoje ou será que morreu já? Ela estava com 12 anos quando Jesus ressuscitou. Aí ela deve ter vivido mais alguns anos. Talvez ficou adulta, talvez casou, talvez teve filhos, não sei, a Bíblia não fala mais nada sobre ela. Mas um dia a filha de Jairo morreu, definitivamente. O filho da viúva que Jesus ressuscitou, ele está vivo até hoje? Morreu novamente. E o Lázaro? O Lázaro que Jesus tirou da sepultura. Esse Lázaro viveu por mais um tempo, mas depois morreu de novo. O único que venceu a morte. Dá uma glória a Deus aí, gente. E vive para todos sempre é Jesus Cristo. Ele venceu a morte. Ele está vivo para sempre. Abra comigo, por favor. Abra comigo. Lucas capítulo 24. A quarta missão impossível que Jesus tinha que cumprir era ressuscitar com o mesmo corpo e nunca mais morrer. E Lucas capítulo 24 mostra Jesus ressuscitado com o mesmo corpo, igreja, o mesmo. Lucas 24, versículo 36, me acompanhe. E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus. Quem tem caneta, circule o mesmo Jesus.
se aproximou, se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que vinha algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não o crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhes apresentaram parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Jesus está dando provas de que ele ressuscitou. Ele diz: sou eu mesmo. Vocês têm dúvida? Coloca a mão aqui no lugar onde eu recebi a ferida dos cravos. Teve gente que tocou e falou: é, realmente. Olhava nos olhos dele e dizia: é ele mesmo. Tocava na sua pele e dizia: é ele mesmo. Alguns ainda estavam duvidando, dizendo: não, é o espírito dele, ele ressuscitou, mas em espírito. Tem uma doutrina mentirosa aí que bate na porta da gente sábado de manhã, sabe qual é aquele pessoal? Que bate nas portas das casas dizendo: eu queria dar um estudo bíblico aí para vocês, é de graça, deixa eu entrar, o pessoal gente boa, né? Educado, mas não abra a tua porta não, viu? Não receba não, porque eles vão te ensinar tantas mentiras. Uma das mentiras que eles ensinam é que Jesus ressuscitou em espírito. Começa que nem lógica tem isso. Como é que uma pessoa ressuscita em espírito? A ressurreição só pode ser se for do corpo, porque o espírito não morre. Mas eles acreditam nisso e pregam isso. E Jesus está dizendo: gente, eu não sou espírito não, eu sou de verdade, eu sou de carne e osso. Vocês têm alguma coisa para comer aí? Ah, Jesus, tem aqui um peixe com mel. O pessoal também botou para quebrar, né? Peixe com mel, francamente. Que é isso? Você já comeu peixe com mel? Não? Não arrisque não, viu? Não arrisque não, deve ser ruim a beça, né? Peixe com mel, que mistura mais estranha. Tanta coisa melhor para eles darem para Jesus comer, mas ele comeu. Ele comeu porque ele precisava provar para aquelas pessoas que ele estava ali, ressuscitado. Não tenha dúvida, Jesus morreu sim, mas ele ressuscitou e ele está aqui neste lugar. E breve ele virá nas nuvens do céu para buscar a sua igreja. A quinta missão impossível que Jesus recebeu do Pai, mas ele tinha que cumprir, era voltar para o céu, depois de morrer, depois de ressuscitar, depois de passar um tempo aqui na terra, para muita gente o ver e o ouvir, ele tinha que voltar para o céu, sem nenhum recurso da terra. É possível a gente ir ao céu, é possível, mas através de recursos, recursos como um avião. Se você entrar num avião, você vai para o céu. Vai ou não vai? Não tem como negar, você vai para o céu. É uma viagem que você faz no céu. Você vê as nuvens e acima delas. Muito bom, uma viagem muito interessante. Mas Jesus voltou para o Pai num avião? Pegou um jatinho fretado, um particular, ou um voo comercial, ou um helicóptero? Já sei, um foguete da NASA, um ônibus espacial. Como é que ele voltou para o céu? Como é que ele voltou para o céu? Me diga aí. Porque para o corpo humano é impossível se suspender sozinho. Se eu quiser trocar essa lâmpada aqui acima da minha cabeça, eu posso até dar uns pulos aqui e tentar com muito esforço, pulando, esticando bem o braço, tocar o teto, já que eu estou num patamar mais alto. Mas se eu quiser trocar essa lâmpada 1 metro acima da minha cabeça, eu preciso de uma escada. Porque o corpo humano tem limitações.
Como é que Jesus vai voltar para o céu? É uma missão impossível, porque nós não estamos falando de 10 mil pés que qualquer avião sobe. Nós não estamos falando de uma viagem na Lua, que o homem foi em 20 de julho de 1969. Estamos falando de estar junto do Pai, assentado à direita de Deus. É uma viagem que nenhum foguete da NASA jamais conseguirá fazer. É uma missão impossível. Mas Jesus cumpriu essa missão. E eu quero que você abra comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Eu já estou encerrando a mensagem, mas leia comigo isso. Atos capítulo 1, versículo 9. E quando dizia isto, vendo-o eles. Passa um traço aqui nessa frase. Vendo-o eles. Quer dizer que teve testemunha ocular. E não foi pouca gente não, foram muitas pessoas que viram. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. Ele cumpriu a missão, ele subiu da terra para o céu. E à medida que ele subia, ele ia dizendo, tchau minha gente, tchau, ó, fica em Jerusalém, hein? Fica aí que vocês vão receber o poder. E foi subindo, subindo, até desaparecer nas nuvens do céu. Quem acredita que isso aconteceu? Ele cumpriu a missão. A sexta missão impossível que Jesus tinha que cumprir. Sabe qual era? Já no céu, chegando lá, ele tinha que ser glorificado no céu. Porque se Jesus, depois de vir nesta terra e viver aqui 33 anos e meio, e morrer, e ressuscitar, e voltar para o céu, se ele chegasse lá no céu, e levasse uma bronca do Pai, o Pai olhasse para ele e dissesse assim, que decepção. Que vida foi essa que você levou lá na terra, meu filho? O que foi isso que você fez? Se ele levasse uma bronca do Pai lá no céu, ele estaria apto para nos enviar o Espírito Santo? Ele teria vencido? Então a prova que Jesus venceu é que ele foi glorificado no céu. E eu quero que você abra comigo em Apocalipse capítulo 5, para ver como que é o tratamento que Jesus tem no céu, igreja. O João viu coisas que acontecem no céu. E ele conta o que ele viu. Apocalipse capítulo 5, versículo 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto. E tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio, e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam, digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E ouvi toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer, ao que está assentado sobre o trono e ao cordeiro, sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam,
Amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. Quer dizer que quando Jesus chegou no céu, o céu inteiro parou para recebê-lo e para glorificá-lo. Jesus é glorificado na terra e é glorificado no céu. Vamos aplaudir o Senhor. Ele cumpriu a missão. Sétima e última missão impossível que Jesus tinha que cumprir. Uma vez que ele chegasse no céu, ele deveria enviar aqui para a terra o Paráclitos. A sétima missão impossível de Jesus era enviar o Espírito Santo, o Paráclitos, para a terra. Mas como que ele vai fazer o Espírito Santo, que como o próprio nome já diz, é santo, morar em pessoas pecadoras como eu e você? O Espírito Santo no Antigo Testamento era privilégio para poucos, privilégio para reis, sacerdotes, profetas. Mas Jesus tem a missão impossível aos olhos humanos de colocar o Espírito Santo dentro de nós, pessoas comuns, pecadores. Será que ele cumpriu essa missão impossível? Ele conseguiu as outras, mas será que essa aí ele conseguiu também? Abra comigo em Atos capítulo 2. Jesus tinha prometido para a multidão: fiquem em Jerusalém que vocês vão receber o poder. Passou um dia, 2, 3, 4, 5, 10, 20 dias, nada. O povo foi desistindo. 500 pessoas ouviram ele prometer, mas à medida que o tempo ia passando, essas 500 pessoas foram diminuindo. No final, 7 semanas depois, tem 120 pessoas reunidas. E está escrito aqui em Atos capítulo 2, versículo 1: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O que ele prometeu, ele cumpriu. Ele conseguiu colocar o Espírito Santo de Deus habitando dentro de pessoas comuns, como eu e você. Toda a igreja de pé agora, por favor. Jesus conseguiu cumprir estas 7 missões impossíveis que eu citei aqui. E por que ele conseguiu fazer tudo isso? Porque ele tem todo o poder. Ele tem poder inclusive para salvar a tua alma. Feche os teus olhos agora, toda a igreja, por favor. Entenda uma coisa, você não veio nesse culto por acaso. Você não está aqui só porque te fizeram um convite, te disseram assim: vamos lá na igreja, é legal lá, você vai gostar. Vamos lá para você ouvir uma palavra, vamos lá para você receber uma oração. Aí você, por educação, aceitou o convite e veio. Não, não foi só isso. Deus tem um plano na tua vida. Deus tem um propósito na tua vida. Tudo que Jesus sofreu, ele sofreu pensando em você, pensando em te salvar. Pensando em escrever o teu nome no livro da vida, em te dar a oportunidade de um dia entrar na cidade santa pelas portas. Mas assim como Jesus teve a coragem de morrer por mim e por você, agora você precisa ter a coragem de levantar a sua mão e receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Pastor, eu não tenho coragem não. Morro de vergonha de ir aí na frente. Eu até quero receber Jesus, mas não. E aí no altar entregar a vida para Jesus? Isso eu não faço não tenho coragem. Você tem que ter coragem de se entregar para Jesus. Tem que ter coragem de recebê-lo como Senhor, como Salvador. Você não pode deixar esta oportunidade que Deus está te dando passar. Você que está afastado da casa do Pai, você precisa ter a coragem de se reconciliar com Jesus, de voltar para Jesus.
Por isso eu vou fazer a pergunta mais importante de todas. Agora olhem todos para mim aqui. Olhem todos para mim. Quantos de vocês querem receber agora a Jesus Cristo como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para ter o seu nome escrito no livro da vida? Levante agora a sua mão bem alto, junto com a minha. Pastor Ademir, eu quero. Você que levantou a mão, você quer? Quer entregar a tua vida para Jesus? Quer? Sai do seu lugar e vem cá que eu vou orar por você. Venha, venha, venha. Pode vir, pode vir. Vamos aplaudir, igreja, o nome do Senhor. Glória a Deus. Isso, chega aqui perto do altar, eu vou orar por você. Quem mais quer? Pastor Ademir, eu também quero. Sai do seu lugar e venha. Você que diz assim: pastor, eu já entreguei minha vida para Jesus, sabe? Mas me afastei da casa do Pai. Eu quero voltar para Jesus, eu quero me reconciliar com Jesus. Há alguém aqui no nosso meio que já esteve na presença de Deus, já caminhou com Jesus, mas por alguma razão se afastou e hoje quer voltar para Jesus? Tem alguém afastado aqui que quer voltar? Levante a mão aí, filho pródigo, filha pródiga. Levante a sua mão, o Pai está te chamando. Volta, filho pródigo, volta, filha pródiga, para a casa do Pai. Tem alguém aqui afastado que quer voltar? Eu vou orar por esses dois homens que vieram à frente. Ajoelhem comigo, por favor. E além de orar por eles, eu quero falar com você. Você que está assistindo esta mensagem pelo YouTube, pela televisão, você está ouvindo pela rádio, está ouvindo pelas plataformas digitais. Seja de que forma que Deus te alcançou, não é por acaso que você está ouvindo ou assistindo essa mensagem. Você quer entregar a vida para Jesus também? Aí onde você está, você pode fazer isso agora. Você pode dobrar o teu joelho, como eu estou fazendo aqui na sede da Paz e Vida em São Luís do Maranhão. Dobra o teu joelho aí no presídio. Dobra o teu joelho aí no seu ambiente de trabalho, na sua casa. Onde é que você está? Faça essa oração comigo. Está dirigindo? Está ouvindo pela rádio? Não dá para ajoelhar? Então coloca a mão sobre o coração e repita essa oração comigo. E onde quer que você esteja, os olhos do Senhor estão te vendo e Ele vai registrar cada palavra que você disser. A igreja, por favor, estenda a mão na direção do altar. E vocês que estão de joelhos aqui diante do altar, por favor, ponham a mão sobre o coração, vocês dois, e repita esta oração comigo. Diga: meu Deus e meu Pai, eu ouvi a Tua palavra e reconheço que eu não posso viver nem mais um minuto longe da Tua presença. Eu Te recebo agora como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E eu Te peço, perdoa os meus pecados, apaga as minhas iniquidades, escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Agora eu vou orar por você, continue com os olhos fechados. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, a Tua palavra, Senhor, ela foi ministrada e esses homens ouviram e creram. E por isso estão aqui de joelhos dobrados, reconhecendo que precisam do Senhor. Mas há uma multidão de pessoas assistindo pela televisão ou pelo YouTube, ouvindo pela rádio ou pelas plataformas digitais. E esta pessoa à distância está entregando a vida ao Senhor, está voltando para o Senhor. Então eu te peço, escreve também esse nome no livro da vida. O Senhor cumpriu as missões impossíveis que te foram confiadas, tudo isso para nos salvar. Tudo isso para nos dar o direito de um dia estar contigo aí no céu. Então recebe esse filho pródigo, recebe essa filha pródiga, recebe esse pecador, esta pecadora, e lava esta pessoa com teu sangue, em nome de Jesus. Que assim seja. Amém. E graças a Deus.